Santo, 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 santo é o teu nome, ó Senhor, Criador do céu e da terra. Glórias a ti, ó Pai, glórias a ti, aleluias, glórias a ti, ó Divino Espírito Santo. Tu és soberano sobre toda a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Tu és soberano sobre toda a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o Senhor. Glórias, 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 toda honra, toda glória, todo poder e toda majestade, ó Senhor, pertencem a ti, ó Senhor, Criador do céu e da terra. Tu és o nosso Deus, tu és a nossa rocha, tu és a razão da nossa existência, tu és a nossa fortaleza, tu és a nossa morada segura, tu és o nosso tudo. Glórias a ti, ó Pai, glórias a ti, ó Jesus, glórias, glórias. Oh, aleluias, glórias, 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 glórias. Oh, Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome, exaltado seja o teu santo nome, exaltado seja o teu santo nome, bendito seja o teu santo nome, bendito seja o teu santo nome. Nós fomos feitos para o louvor da tua glória, nós fomos feitos para te adorar, nós fomos feitos para te louvar, nós fomos feitos para bendizer o teu santo nome. E aqui estamos nesta noite, ó Senhor, reunidos aqui, ó Pai, para te prestar um culto de adoração, para te prestar um culto de louvor. Ó Deus de amor, ó Deus de misericórdia, recebe, ó Senhor, a nossa adoração, recebe aí diante do teu trono de graça a nossa gratidão, recebe o nosso louvor, recebe o nosso coração, recebe todo o nosso ser. Ó Deus de amor, ó Deus de misericórdia, ó Senhor, recebe, ó Pai, oh aleluia, que as nossas vozes, oh aleluia, juntas, Senhor, cheguem diante do teu trono de graça, oh aleluia, como um perfume suave. Ó Deus de amor, ó Deus de misericórdia, ó Senhor da glória, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome, exaltado seja o teu santo nome, bendito seja o teu santo nome, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado porque podemos entrar na tua presença, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor já abriu, ó Pai, o nosso acesso à tua presença através deste novo e maravilhoso caminho do teu Filho amado Jesus Cristo, através do sangue do Cordeiro, este sangue que nos purifica de todo pecado, este sangue que nos garante acesso à tua presença. Louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome, bendito seja o teu santo nome. Glória sem cessar ao teu santo nome, glória sem cessar ao teu santo nome, glória sem cessar ao teu santo nome. Nós te rendemos honras, nós te rendemos glórias, nós te rendemos aleluias. Muito obrigado, Senhor. Venha, Senhor, falar conosco nesta noite. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, venha falar conosco, Senhor. Venha, Senhor, se revelar a nós. Venha, Senhor, manifestar o teu poder e a tua glória aqui neste lugar. Nós clamamos por ti e paralisamos em nome do Senhor Jesus todo e qualquer tipo de ação das trevas no nosso meio. Nós paralisamos pelo poder que é no nome do Senhor Jesus, pelo poder que é no sangue do Cordeiro, e dizemos que todo mal sai agora. Sai agora, em nome do Senhor Jesus, pelo poder que é no sangue do Cordeiro. Venha, Senhor, fala conosco, através da tua palavra, é que nós te pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Podemos sentar? Vamos abrir as Bíblias em Jeremias 42. Jeremias 42. Nós estudamos na quarta-feira, nós lemos esta passagem. Nós lemos esse trecho e discutimos aqui um pouco sobre esse trecho. Quem estava aqui na quarta-feira?
Tinha um grupo aqui, na quarta-feira, e eu já comentei várias vezes aqui, que toda vez que Deus vai me escalar para me falar aqui, Ele me dá alguma mensagem antes. Que eu nem sei se vou ser escalado ou não, mas eu sempre vem na minha mente assim, esta é uma palavra importante, que Deus falou comigo, importante de estarmos compartilhando com a igreja, o Espírito Santo toca. Mas eu nem sei de nada. Naquele dia mesmo, a pastora me ligou, que estava aqui o tio Luiz, né? Estava indo embora, tinha voo às 3 da manhã, estava encerrando aqui as atividades aqui da igreja na quarta-feira, e ela estava correndo para lá, correndo para cá, e falou que ela não poderia vir, e pediu que eu viesse aqui, que ela também ia falar com a pastora Azusa, mas eu já sabia que Deus já tinha me dado o que Ele queria falar, porque foi naquela manhã, Ele tinha me dado e falado comigo através desta palavra. E demorei com mais de 1 hora para chegar do centro da cidade aqui, mas Deus queria falar, porque eu cheguei bem na hora que ia começar a palavra, né, pastora Azusa? E como nós estamos no mesmo espírito aqui, quem fala aqui não é a pessoa, quem fala aqui é Deus, quem fala aqui é o Espírito Santo, e nós somos apenas vasos nas mãos do Senhor. E aí, conversando sobre a palavra com a pastora naquele mesmo dia, ela falou, ela me destacou novamente para estar aqui nessa noite, repetindo a mesma palavra que a gente discutiu, a mesma coisa que Deus falou com aqueles irmãos que estavam aqui na quarta-feira, que Ele pudesse falar com todos vocês, que uma pena não estavam aqui na quarta-feira, mas que estão aqui hoje, que nós pudéssemos compartilhar novamente sobre esta palavra. E nós vamos falar, e vamos ler, e Deus sempre fala as coisas da forma como Ele quer, e do jeito que Ele quer, e é o Espírito Santo que dirige. E mais ou menos o tema assim que vem à cabeça é: qual é a sua atitude diante da vontade de Deus? Como você se comporta diante da vontade de Deus? É mais ou menos isso que nós discutimos e que Deus falou comigo. Quando Deus te fala alguma coisa, quando Deus te aponta alguma coisa, quando Deus te mostra alguma coisa, qual é a sua atitude diante disto? E aqui nós vamos aprender aqui, um pouco com Jeremias, a história desses irmãos isso. Então vamos ler aqui. Só para dar um quadro, antes da gente começar a ler, para que vocês se situarem no tempo da história. Jeremias foi o último profeta antes de Judá ser conquistado por Nabucodonosor. Antes da Babilônia, através do rei Nabucodonosor, conquistar Judá. Israel já tinha sido conquistada, a nação de Israel do norte, as 10 tribos do norte já não tinham mais autonomia, já era um povo conquistado, só estava o povo de Judá, o reino do sul, que era formado pela tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E eles também estavam prestes a serem dominados e conquistados, já tinham sido dominados e conquistados pelo rei Nabucodonosor. Ele já tinha levado os reis de Israel, um morava com ele lá, o outro foi Zedequias, que se rebelou contra ele, teve os seus olhos furados, teve os seus filhos mortos antes de ter os seus olhos furados na sua frente e ficou preso lá na reino da Babilônia. E ele tinha colocado um governador em Judá, que se chamava Gedálias. Ele tinha colocado, o rei Nabucodonosor colocou esse governador lá, porque ele deixou algumas pessoas mais pobres, ele deixou o resto do povo lá, cuidando da região,
e pôs essa pessoa como governador de lá. Só que este governador tinha sido morto por uma pessoa que queria dominar lá a nação, queria se colocar contra o rei Nabucodonosor, e ele foi morto, apesar de avisado. Ele não deu conta, ele acreditou que era mentira, e ele foi morto. Então, nós estamos exatamente nesse momento. O governador que existia lá tinha sido morto. E o povo que estava lá estava preocupado, porque Nabucodonosor ia achar que eles é que tinham matado Gedálias. E não eram eles. Ele ia achar que eram eles que tinham matado. E queria vir sobre eles para acabar com todo mundo, porque tinham se rebelado contra o reino da Babilônia. Então, eles vieram para Jeremias fazer uma consulta. E eram pessoas dos exércitos que tinham sobrado por aí e que não tinham sido derrotados na guerra contra Nabucodonosor, estavam por lá e se juntaram. Tá? Vieram de onde eles estavam, alguns soldados que estavam dispersos por aí, alguns líderes que estavam dispersos por aí, e vieram para Jerusalém, e vieram se juntar àquele povo que estava lá e se juntar a Jeremias. Então, é esse momento que nós estamos vendo. É nesse momento que nós estamos vivendo. E Jeremias vieram consultar, e nós vamos ver qual foi a consulta deles. Vamos ler lá. Estou lendo na Bíblia, na linguagem de hoje, na nova linguagem de hoje, que nós estamos usando agora aqui na igreja. Então, todos os chefes do exército, e Joanã, filho de Cariá, e Azarias, filho de Osaías, e pessoas de todas as classes vieram falar comigo. Disseram o seguinte: por favor, Jeremias, atenda o nosso pedido. Ore ao Senhor Deus por nós e por estes que foram deixados nesta terra. Antes, nós éramos muitos, mas agora somos poucos, como você está vendo. Ore ao Senhor seu Deus, para que mostre o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. Eu respondi, Jeremias falando, está bem, vou orar ao Senhor, o Deus de vocês, como pediram. Depois eu contarei o que ele disser. Não esconderei nada de vocês. Então eles disseram, que o Senhor Deus seja uma testemunha fiel e verdadeira contra nós, se não obedecermos a todas as ordens que ele nos der por meio de você. Gostemos ou não destas ordens, nós obedeceremos ao Senhor nosso Deus, com quem você vai falar em nosso favor. Se obedecermos ao Senhor, tudo correrá bem para nós. Amém. Que bênção, né, de povo? Maravilha, né? É uma bênção. Pode perguntar, Jeremias. Estamos apostando aqui que tudo que Deus falar, primeiro já foram consultar Jeremias, porque Jeremias não era muito famoso para consulta. Ninguém queria consultar Jeremias. Naquela época, ninguém queria saber de Jeremias, porque Jeremias falava o quê? A verdade. Jeremias falava a verdade e não aquilo que o povo queria ouvir. Não aquilo que os reis queriam ouvir. Jeremias chegava e falava a palavra de Deus. Ele falava a verdade que Deus queria que fosse falada. E uma das coisas que nós discutimos aqui na quarta-feira foi o seguinte: uma das características das 7 igrejas do Apocalipse, que representam as igrejas no final dos tempos, é que quem dominaria o púlpito, este lugar aqui, não seria o Espírito Santo. Quem estaria dominando aqui, em muitas igrejas, seria a própria congregação, que estaria dominando aqui o púlpito de quem estava, sobre a pessoa que está pregando e trazendo, teoricamente, a palavra de Deus. Por que isso?
Porque a pessoa que está aqui, que em muitos lugares acontece isso, vai estar falando não aquilo que Deus quer que seja falado, mas aquilo que a congregação quer ouvir falar. Quer ouvir sim, olha, você vai ser abençoado, você vai ser curado, você vai ser próspero, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai ser o máximo, você vai ser tudo. Porém, não vai falar como você vai conseguir isso. Ai, levanta sua mão aí, receba aí, receba aí, receba aí, povo. Aquela vibração, aquela coisa, né, aquela oba-oba, aquela maravilha. Todo mundo sabe, aquele entusiasmo. Mas é um entusiasmo falso, um entusiasmo enganoso, um entusiasmo da alma e não do espírito. Porque o homem é formado por corpo, alma e espírito. E o entusiasmo que vem do espírito é algo verdadeiro, é algo que prevalece. Agora da alma é algo que empolga apenas. É algo que te anima, que te motiva, mas porém não permanece. E nem acontece. Então, uma das características da igreja nos finais dos tempos é essa. Porque só vai se falar aquilo que a igreja quer escutar, aquilo que faz bem nos ouvidos, aquilo que agrada, né? Mas não vai se falar a verdade, conceito de vida, não vai se falar sobre conceito de vida, não vai se falar sobre mudança de vida, não vai se falar sobre santidade de vida. E as pessoas acham que podem ser cristãos, que podem andar com a Bíblia debaixo do braço, que pode dizer que frequenta uma igreja, que é um religioso, mas sem mudança de vida, sem mudança de comportamento, sem mudança de atitude. E assim era Jeremias naquela época, por isso que não gostavam dele. Por isso que ele não era um pastor que ocupava púlpito, não. Ninguém dava púlpito para Jeremias. Dava poço, dava cadeia, dava calabouço. Que dura profissão, né? Era isso que ele recebia. Era isso que davam para ele. Porque ele falava a verdade. Ele falava a verdade. Às vezes a gente quer aquelas coisas emocionantes, aquelas coisas assim, né? Vibrantes. Mas que no fundo delas não existe essência. Não existe nada consistente, não existe o poder de Deus, não existe a presença de Deus. E o diabo é esperto nisso. Ele é esperto nisso. O diabo profetiza, o diabo fala línguas, o diabo opera sinais. Não transformou as cobras lá, os servos de Faraó, os servos do diabo lá, não fizeram milagre também com cobras? Criaram cobras também? Não transformaram água em sangue também? Não operaram sinais? O diabo opera sinais também. Porque tem um poder que Deus deu para ele. Só que ele usa hoje contra o povo de Deus e para destruir tudo aquilo que Deus construiu e estabeleceu. Então Jeremias, aqui já vê uma mudança. Quando viu que aconteceu, tudo o que ele falou aconteceu, o povo foi conquistado, o povo foi levado cativo, eles não quiseram se consertar, não quiseram fazer um conserto com Deus. Quando eles viram isso, peraí, vamos consultar o Jeremias. Agora sim. Depois que deram com a cabeça na parede, depois que foram destruídos, depois que o rei foi conquistado, os utensílios do templo foram levados lá para a Babilônia, o templo, tão importante, o templo, algo tão significativo para o povo judeu, agora sim, depois que deram com o burro na água, vamos consultar Jeremias. Agora reconheceram, mas precisavam passar por isso. Se tivessem escutado antes, se tivessem ouvido antes, não teriam que passar por tudo isso. E quantas vezes Deus nos tem pedido para fazermos conserto aqui? Nos últimos cultos, todo culto.
últimos anos, não sou esticou mais, nos últimos anos, mas eu sei que fortemente nesses últimos cultos que nós temos participado, Deus tem falado claramente sobre isso. Deus tem nos chamado a consertar, assim como Jeremias chamava aquele povo para se consertar com ele. Deus tem nos chamado, e aí a gente pega, fala, ô Senhor, eu conserto contigo, mas quanto tempo tem durado esse conserto? Ele passa desta porta para fora? Porque o verdadeiro conserto, ele vai refletir na sua vida, na sua atitude, no seu comportamento, na sua palavra, no seu pensamento. Mas o que a gente sente para Deus falar tanto é que não está passando dessa porta para fora, não passa nem da bênção final do culto. O que acontece? Precisamos ser conquistados, derrotados, roubados, para tomar uma atitude, para tomar uma ação, para se consertar verdadeiramente. Custou, tem aqui, obrigado. Custou muito caro. E não pense que Deus fez isso com alegria. Não pense que Deus se agradou disso. Deus não se agrada disso. Mas vamos seguir. O povo aqui parece que agora vai. Estamos lendo aqui, agora vai. Foram lá, Jeremias. Como é que eles chegaram para Jeremias? Deixa eu ver aqui. Na outra tradução, aqui não fala assim, muito humildemente, a gente vem falar com você. Né? Aqui vieram falar comigo e disseram o seguinte, por favor, Jeremias. Tá. Por favor, Jeremias, atenda o nosso pedido. Ore por nós e por estes que foram deixados aqui. Então foram lá e falaram que tudo que Deus iria fazer, tudo que Deus tinha falado, eles iriam fazer. Então, ótimo. Que bênção. Até que enfim, o povo se converteu. Até que enfim, o povo reconheceu. Até que enfim, acordaram para o que Deus estava querendo falar para eles. Então, a gente fica todo animado. Jeremias, agora sim, agora vai, se animou com a postura do povo. Gostemos ou não destas ordens, nós obedeceremos ao Senhor nosso Deus, com quem você vai falar em nosso favor. E olha como conhecem a palavra de Deus, olha como eles sabem, como todos nós aqui sabemos, como todos nós aqui conhecemos. Todos já estamos assim bem cheios de conhecimento da palavra de Deus aqui neste lugar. Olha como se obedecemos ao Senhor, tudo correrá bem para nós. Olha como eles sabem, olha como eles conhecem a palavra de Deus e como funcionam as coisas do mundo espiritual. E não tem aqui ninguém que não tenha, não tem ninguém que esteja vindo aqui pela primeira vez. Tem alguém? Ninguém. Todos aqui, e a grande maioria, anos já frequentam a igreja. Há anos já frequentam a igreja e conhecem a palavra como eles conhecem também. E conheciam. Se obedecemos ao Senhor, tudo correrá bem para nós. Amém? E é isso mesmo que a palavra de Deus fala. Se atentamente ouvires a Deus, aos mandamentos seus, cantamos aqui, declaramos com as nossas vozes, anunciamos, lemos na palavra de Deus, proclamamos isso, conhecemos de carteirinha essas verdades de Deus. De tempos, e muitos tempos. Ainda, eu imagino que Jeremias falou, agora vai. Até que, enfim, esse povo resolveu se consertar com Deus. Aí vamos seguir. 10 dias depois, no versículo 7. 10 dias depois, o Senhor Deus falou comigo, aí chamei Joanã, filho de Cariá, e todos os chefes do exército que estavam com ele, e todo o povo, pessoas de todas as classes, e disse, o Senhor, o Deus de Israel, a quem vocês me pediram que orasse, disse o seguinte, se vocês quiserem continuar a viver nesta terra, eu edificarei a nação e não a destruirei. Plantarei e não a arrancarei. A destruição que fiz cair sobre vocês me deixou
muito triste. Não tenham mais medo do rei da Babilônia, pois eu estou com vocês. Eu os salvarei e os livrarei do poder dele. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Terei pena de vocês e farei com que ele também tenha e deixe que vivam nesta terra. Mas vocês que ficaram em Judá não devem desobedecer ao Senhor, seu Deus, mas devem concordar em morar nesta terra. Não digam assim: nós vamos morar no Egito, onde não teremos mais de enfrentar a guerra, nem ouvir o toque de atacar, nem passar fome. Se vocês falarem assim, então o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, dirá: se vocês estão mesmo resolvidos a viver no Egito, então vão ter de enfrentar a guerra de que vocês têm medo. A fome que vocês temem vai segui-los, e vocês morrerão no Egito. Todos os que estiverem resolvidos a viver no Egito morrerão na guerra, ou de fome, ou de doença. Não sobrará ninguém. Ninguém escapará da desgraça que farei cair sobre vocês. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, diz: se vocês forem para o Egito, a minha ira e o meu furor cairão sobre vocês, como caíram sobre o povo de Jerusalém. Vocês vão se tornar uma coisa horrível e espantosa. Os outros zombarão de vocês e usarão o seu nome para rogar pragas, e vocês nunca mais verão este lugar. E eu disse ainda: o Senhor Deus disse que vocês que ficaram em Judá não devem ir para o Egito. Por isso agora eu os aviso: vocês estão cometendo um erro que pode lhes custar a vida. Vocês me mandaram falar com o Senhor nosso Deus e me disseram: ore ao Senhor por nós. Depois conte-nos tudo o que ele disser que devemos fazer e nós faremos. Agora eu lhes contei tudo, mas vocês não estão obedecendo ao Senhor nosso Deus em nada do que ele mandou dizer. Portanto, lembre disso: vocês vão morrer na guerra, ou de fome, ou de doença, na terra para onde querem ir e onde querem viver. E aí? Como é que fica? Cadê aquela disposição toda? Cadê aquela vontade toda de obedecer ao Senhor? Cadê aquele desejo todo de servir ao Senhor? Cadê aquela oração de conserto com Deus? De que agora sim, realmente, Senhor, eu vou consertar isso na minha vida. E isso realmente acontecer na sua vida. Senhor, eu preciso realmente te buscar mais e mais. Mas não ficar só no desejo, mas na próximo dia útil, ou na segunda-feira, você já vai implementar esta ação, vai investir tempo na sua vida para que isso realmente se torne uma realidade na sua vida. Senhor, realmente eu não tenho me comportado bem quando eu estou com meus amigos, tenho abusado muitas vezes da bebida, quando o Senhor falou que eu não devo me embriagar, mas encher com o Espírito Santo. Deus te fala: realmente eu vou consertar contigo, mas na primeira saída já se foi embora, já esqueceu, já ficou para trás. Aí precisa vir outro culto para de novo você lembrar que Deus está pedindo de você algo, que você está envergonhando o nome dele, e que ele quer que você o exalte, e que você como cristão não pode adotar esse tipo de atitude. Cadê aquele perdão que foi feito no concerto?
mas que durante toda a semana você voltou a pensar que você está no seu direito de ter mágoa, que você está no seu direito de não perdoar, e você continua agindo daquela forma? Cadê o conserto? Cadê a mudança de atitude? Lá no seu trabalho, lá na sua família, no seu condomínio, na sua família. Cadê a mudança de atitude na sua vida? Ficamos de culto em culto. Se não precisasse, Deus não estava pedindo um conserto cada culto. É porque isso não está resultando em ações práticas no seu dia a dia. Isso não está resultando em mudanças verdadeiras no seu dia a dia. Continua tudo igual até o próximo culto. E que você, como aquele povo, fala: sim, Senhor, eu vou te obedecer, eu vou mudar. Mas na segunda-feira, tudo igual. A mesma coisa. Nada mudou. E é o que Deus falou para esse povo. Eu sei que é uma situação adversa, que vocês vão estar aqui. Vocês vão ficar em Judá, vão estar desprotegidos, humanamente falando. Vocês não têm mais o exército, vocês não têm mais os muros, vocês não têm mais os recursos para sua defesa, mas eu vou te defender. Eu vou cuidar de você. Pode mudar, pode obedecer, ande segundo os meus princípios, que eu vou suprir as suas necessidades, que eu vou te abençoar, eu vou cuidar de você. Mas ande segundo os meus princípios, pare de reclamar, pare de murmurar, pare de fofocar. O que destruiu esse povo foi a fofoca. Porque enquanto Jeremias estava lá consultando a Deus, mas nós vamos ficar aqui, é o bochicho, é o disque-disque, um falando no ouvido do outro, um falando nas conversinhas de rodinha. Não, mas nós vamos ficar aqui, não tem proteção nenhuma, como é que nós vamos viver aqui? Nabucodonosor vai vir aqui, vai destruir todos nós, se ele vier aqui, o que nós podemos fazer? Não temos mais exército, aqui nós estamos inseguro. Não, esse Jeremias, não sei o que passa na cabeça dele, é um louco. De achar que Deus vai nos proteger aqui. Enquanto ele estava lá consultando a Deus, estava o disque-disque, as conversinhas, as más conversações, e o diabo usando o povo para levantar suspeitas, para levantar críticas contra a palavra de Deus, contra o profeta de Deus. E como nós vamos ver aqui, estamos sempre querendo culpar o outro. É o Jeremias, é esse ou aquele, é o meu marido, é a minha esposa, é a minha casa, é a igreja, que é isso, que é assim, que é assado. Estamos sempre querendo transferir para outro a nossa falta de comunhão com Deus. E como eu falei aqui na quarta-feira, Deus te chamou. A gente fica assim, eu vejo muita gente falando: eu queria tanto voltar ao meu primeiro amor. Que saudades, era tão bom, era maravilhoso, que maravilha quando eu estava no primeiro amor. Conserte sua vida com Deus. Porque Deus não te chamou para você viver fora do primeiro amor. O primeiro amor é um estado que Deus quer que você viva permanentemente. Todo tempo, toda hora, todo minuto, todo segundo da sua vida, você tem que viver no primeiro amor. Não tem que ter saudade do primeiro amor. Eu não tenho saudade do meu primeiro amor. Porque eu vivo no primeiro amor. E é para isso que Deus te chamou. Se você não está vivendo no primeiro amor, conserte com Deus. Mude a sua vida. Porque o acesso a Deus foi dado para você. Independente de pastor, independente de igreja, independente de cultura, independente de posição social. O acesso a Deus foi aberto, escancarado, para você entrar na presença de Deus, através do sumo sacerdote Jesus Cristo.
Não há desculpa. Não, minha igreja, não sei o quê, não sei o quê. Você tem acesso direto com Deus. E eu comentei aqui, uma das coisas que aconteceram quando Jesus morreu e falou, está consumado, naquela cruz, na cruz, vamos ler juntos para a gente, deixa marcado aí que a gente vai voltar. Mateus 27, 50 a 54. Vamos lá. Aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitadas e saíram dos túmulos. E depois da ressurreição de Jesus, entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram estas pessoas. O oficial do exército romano e os seus soldados que estavam guardando Jesus viram o terremoto e tudo o que aconteceu. Então ficaram com muito medo e disseram, de fato, este homem era o Filho de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Mas tem algo aqui que às vezes passa despercebido da maioria dos cristãos. Que é logo que nós lemos no começo, uma das coisas que aconteceu, a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços. De que direção ela se rasgou? Isso tem todo um significado. Essa cortina não era uma cortina fininha que nem essa que a gente tem aqui. Era a cortina que separava o lugar santo dos santos, onde estava a Arca da Aliança, onde o sumo sacerdote, que era uma pessoa lá no sacerdócio, que era o principal sacerdote, entrava uma vez ao ano para interceder pelo povo de Israel. Uma vez por ano, e para ele entrar lá, ele passava por uma série de cerimônias e de ritos de purificação, porque se ele entrasse lá com um pecado não confessado, não consertado, ou impuro, e sem o sangue, ele era fulminado. Ele era fulminado. Tinha até uns sininhos na roupa deles, e ele entrava com uma corda amarrada na cintura, porque se ele não entrasse direito lá, ele morria lá dentro, e ninguém podia lá tirar ele. Então, enquanto eles estavam ouvindo o sininho tocando, que estava tudo bem. Quando parava o sininho, acho que dava uma cutucada lá para ver se o cara estava vivo ainda. E se não tivesse, eles puxavam, não podiam entrar lá. E não era um véu grosso, várias camadas, né? Era grosso esse véu. E foi rasgado. Na hora que Jesus disse, está consumado, e entregou o seu Espírito, este véu foi rasgado de cima a baixo. Deus fez assim, rasgou esse véu. O que isso significa? Que o seu acesso a Deus, liberado. A partir daquele momento, qualquer um de vocês pode entrar na presença de Deus através do sangue do Cordeiro, através do sangue de Jesus. Você não precisa de nenhum intermediário. Você pode entrar no trono de graça de Deus e manter a sua vida no primeiro amor, quando você foi alcançado pelo poder de Deus. Não há desculpa. Não há justificativa para você não viver no primeiro amor para o qual Deus te chamou. Deus te chamou para viver nesse primeiro amor. E aí, voltando lá para Jeremias.
Então Deus, já no Jeremias 43, Deus já sabendo o que estava no coração do povo, já falou para eles, antes de eles falarem o que ia fazer, o que eles iriam fazer. Deus já falou, olha, se vocês forem para o Egito, como vocês estão querendo, vocês vão ser destruídos lá. E muitas vezes nós vamos perguntar as coisas para Deus, mas na verdade não é que você quer obedecer aquilo que Deus vai falar. Você quer que Deus abençoe aquilo que você quer. Você vai lá pedindo para Deus, para que Deus abençoe aquilo que você quer fazer. Não aquilo que Deus, não disposto a fazer aquilo que Deus quer que você faça. Você já vai com a ideia concebida, eu quero isso, e eu vou pedir para que Deus abençoe isso, e para que Ele me abençoe. Você quer a bênção dele no seu plano e na sua vontade. Isso não adianta você consultar a Deus. O que eles queriam, já tinham decidido que queriam ir para o Egito. Logicamente, era o melhor a fazer. Logicamente, era o que parecia aos homens dos homens a melhor coisa a fazer. Mas o olhar humano não é o olhar de Deus. E Deus te chamou para você andar segundo o olhar dele, não segundo o olhar do racional, não segundo o olhar do homem, não segundo o olhar humano. Deus te chama para você andar em espírito e em verdade. E Deus já tinha antes disso falado que eles não voltariam ao Egito, porque o Egito significa o passado. O Egito significa a escravidão, o retrocesso na sua vida. Então, Deus já tinha falado, mesmo assim, eles estavam já com essa ideia de ir ao Egito. Agora vamos ver o que acontece. Porque eles falaram para Jeremias, estamos aqui, puseram Jeremias lá em cima, pode consultar como é que eles iam resolver isso. Como é que eles iam administrar essa situação junto com o povo, para conseguir fazer a própria vontade deles, e não a vontade de Deus. Tinha que dar um jeito, tinha que resolver. Como é que a gente ia convencer o povo agora a ir para o Egito depois dessa história? Né? Então vamos ler no 43. Quando acabei de dizer ao povo tudo o que o Senhor seu Deus havia ordenado, Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Cariá, e todos os homens orgulhosos me disseram, você está mentindo, Jeremias. Você está mentindo. Quer dizer, olha a mudança. Quando as coisas não acontecem do jeito que nós queremos. Você está mentindo, Jeremias. O Senhor, nosso Deus, não mandou você dizer que não deveríamos ir morar no Egito. Baruque, filho de Nerias, é que está jogando você contra nós para nos entregar nas mãos dos babilônios, a fim de sermos mortos ou levados para Babilônia. Assim, Joanã e os oficiais do exército e todo o povo não quiseram obedecer a ordem que o Senhor Deus tinha dado para ficar em Judá. Então Joanã e os oficiais do exército levaram para o Egito todos os que haviam ficado em Judá. Levaram todas as pessoas que viviam em Judá e que tinham voltado das nações onde haviam sido espalhadas. Homens, mulheres, crianças e as filhas do rei. Levaram todos os que o comandante Nebuzaradã tinha deixado aos cuidados de Gedalias. E Baruque e eu também fomos obrigados a ir. Assim, desobedeceram ao Deus e foram para o Egito e chegaram até a cidade de Táfanes. Como não queriam obedecer a Deus, como queriam fazer a sua própria vontade, continuando a viver a sua vida do mesmo jeito que sempre viveu, qual era a solução? Desmoralizar o profeta. Vamos desmoralizar o pastor, vamos desmoralizar a igreja. Vamos achar problema na igreja, vamos achar problema no pastor, vamos achar problema no irmão. Para justificar a nossa falta de bênção na nossa vida. Para justificar a falta de prosperidade, a falta de progresso espiritual na nossa vida.
desmoralizar, porque aí você se sente bem. Você já viu quando um grupo está falando mal de outra pessoa? Todo mundo se sente acima dela, né? Então ninguém quer sair do grupo, porque se sair pode virar o assunto, né? Então fica lá no grupinho falando mal, e todo mundo que está falando mal do outro se sente superior àquele outro. Então, para se sentir bem, vamos desmoralizar. Então a igreja é isso, então o pastor é isso, então vamos começar a realmente ver problema nas coisas onde não existem, quando nós queremos fazer a nossa própria vontade. Então vieram e começaram a desautorizar Jeremias, começaram a desmoralizar Jeremias, começaram a caluniar Jeremias e dizer, o problema nosso é o Jeremias. O que era a solução virou problema. Essa é uma estratégia do cão para te derrubar. Essa é uma estratégia do cão para te fazer você cair, para fazer você afundar. Acorde. Abra o seu olho. Não se deixe empenhar pelos seus ouvidos. O diabo vem com conversinha mansa, com conversinha suave. É uma conversinha daqui, uma conversinha dali, ele vem falando, vai falando, vai falando, e vai sedimentando essas coisas na sua mente, no seu coração. Se você não acordar, se você não reagir, ele vai te derrubar. Acorde para isso. Fique atento a isso. E lembre-se, o acesso a Deus está aberto para você. A comunhão a Deus, nada pode se colocar neste caminho. Nada pode impedir isso. Mas eles já tinham uma vontade. Tinham um desejo no coração deles. E queriam fazer isso. Então, começaram a haver problema no Jeremias, pegaram aquele Baruque, que era quem acompanhava Jeremias, que escreveu, era ele como um escritor, né, que escrevia os rolos, Jeremias ditava, porque era a pessoa que estava junto dele também. Ele também entrou, nem tinha ido consultar a Deus, mas também entrou no rolo só porque era próximo de Jeremias. Então tudo que era ligado a Jeremias, de repente virou maldição. De repente virou problema. E é isso que o diabo quer que você veja, problema em tudo. Isso que ele quer te mostrar. Problema no irmão, problema na igreja, problema no ministério, problema no pastor. E é isso que ele quer que você veja. Poder te derrubar. E foi o que aconteceu com aquele povo, foi derrubado. Aquele povo foi destruído. Acharam que iam ter proteção no Egito. Depois, sabe quem foi lá? Nabucodonosor, de novo. O próprio. Que eles estavam lá, querendo ir para lá para se proteger. Quem foi lá? O próprio. E destruiu o Egito, e entrou lá, invadiu e destruiu todos eles. Por quê? Não vigiaram. Bom, cadê outro microfone? Salvo o conduto ainda para voltar. E o único que ficou livre lá foi Jeremias e o Baruque. Foram os únicos que foram libertos, porque eles foram forçados para lá. Eles levaram, ainda fizeram isso com Jeremias, né? E eles foram os únicos que ficaram livres quando Nabucodonosor invadiu lá. Vamos ver o que aconteceu lá em Taf. Vamos ler mais um trechinho aqui. No 8. Tafnés, Deus me disse, Jeremias, pegue algumas pedras grandes e enterre-as. Tafné é uma cidade no Egito, que eles estavam, né? Jeremias, pegue algumas pedras grandes e enterre-as no barro, que está no calçamento que fica em frente do palácio do governo, aqui na cidade. E deixe que alguns judeus vejam você fazer isso. Depois diga a eles o seguinte, eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, mandarei vir o meu servo, Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele vai pôr o seu trono em cima destas pedras, quer dizer, bem lá no centro da cidade, que você enterrou, e vai armar a barraca real sobre elas, onde eles achavam que estavam seguros.
Agora aqui nós estamos protegidos. É ali que o Nabucodonosor ia armar a barraca real quando invadisse lá. Nabucodonosor virá e derrotará o Egito. Os que tiverem de morrer de doença, morrerão de doença. Os que tiverem de cair prisioneiros, serão levados como prisioneiros. Os que tiverem de morrer na guerra, morrerão na guerra. Eu queimarei os templos dos deuses do Egito. Farei com que o rei da Babilônia ponha fogo nesses deuses ou os leve embora. Assim como o pastor cata os piolhos das suas roupas para limpá-las, também o rei da Babilônia limpará a terra do Egito e fará dali vitorioso. Ele destruirá os monumentos sagrados de Heliópolis, no Egito, e queimará os templos dos deuses egípcios. Acabou a festa. Deram ouvido à mentira do diabo, não ouviram o que Deus falou, desmoralizaram o ministério de Jeremias, tentaram, mas levando ele cativo, levaram como bandido, né? Porque o único que foi preso para o Egito foi ele, porque era o bandido. O bandido era ele. O resto tudo era mocinho, mas ele era o bandido. Ele e o Baraque, né? Baruque. Ele e o Baruque. Os dois foram levados presos, porque eram os bandidos. Eram os maus elementos, eram eles. Foram levados cativos para lá. Não quiseram ouvir a voz de Deus. Agora eu quero falar uma coisa para vocês. A vontade revelada de Deus está aqui na sua palavra. Está aqui. Deus já revelou. Ele não vai falar de novo o que está aqui. Não vai falar para você ter uma vida íntegra. Não vai falar para você ter uma vida santa. Não vai falar para você ter um comportamento íntegro, seja aqui, seja lá fora, seja no seu trabalho, seja onde você estiver. Não vai falar para você ser fiel, porque ele já falou aqui. Não vai falar para você frutificar. Hoje nós estamos lendo lá Marcos, quando Jesus fala daquela figueira, né? E nós estamos lendo, todo domingo a gente escuta o CD e lê o capítulo, lá em casa juntos, e aí nós estamos conversando junto com as crianças, aí eles me perguntaram, mas por que Jesus amaldiçoou a figueira? Estava lá florida, bonita, cheia de folhas, né? Por que Jesus amaldiçoou a figueira? E depois, quando eles voltaram lá, a figueira estava seca. E os discípulos ainda falaram, Jesus, a figueira que o Senhor amaldiçoou está seca. Por quê? A figueira estava lá, cheia de folha. Aparentemente tudo bem. Mas ela não produziu o quê? Fruto. Ah, mas não era época de fruto? Foi o que fala, a Bíblia fala. Não era época de fruto. Mas mesmo assim ela foi amaldiçoada e secou. Porque o que Deus nos fala, Deus compara a figueira a nós. Nós não fomos enxertados em Jesus? E o que ele fala de você e de mim? Nós temos que produzir frutos a tempo e a fora de tempo. A todo tempo. Quem não está produzindo, seca. Seca. Se você não está dando fruto, você seca. Porque no mundo espiritual, ou você está crescendo, ou você está afundando. Não existe meio termo. Não existe posição de descanso. Ou você cresce, ou você desaparece. Porque não existe meio termo. Ou você está subindo, ou você está descendo. Sabe quando você vai parar de crescer? De ter que crescer? Ter a obrigação de crescer? Ter a obrigação de frutificar cada vez mais? Em dois momentos pode isso acontecer. Quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, ou quando você morrer. Enquanto você estiver vivo aqui, você tem que crescer e sempre subir. Porque Deus, você nunca vai poder dizer, eu já conheci, já li a Bíblia 300 vezes. E nós, outro dia a pastora fez um teste aqui, ninguém passou, nem eu, no teste que ela fez, de que, por
pelo menos, para não ter vergonha de falar, tínhamos que ter lido a Bíblia, ninguém nem isso fez, desde os anos de convertido, pelo menos isso seria o mínimo, que seria o abecedário. Mas nem isso, se tem 30 anos de convertido, 30 anos já tinha que ter lido, 30 vezes no mínimo, é o abecedário, o ABCD, tinha que estar lendo, ter lido a Bíblia. Eu estou defasado, eu confesso. Porque eu realmente posso dizer que entendi isso a partir do momento que eu comecei a frequentar aqui a igreja. Não quando eu conheci Jesus a primeira vez, no começo, porque eu não tinha esse ensino e esse discernimento da importância da leitura e do conhecimento da palavra de Deus. A partir daí, pelos anos que eu estou aqui, não deu uma vez por ano. Mas eu já li 4 meses, já li 4 meses e meio, mas já demorei mais. Porque eu fiquei fazendo uma espécie de um estudo que eu estava fazendo na Bíblia, então eu acabei demorando mais. Mas tem o chão, tem que correr, estou atrasado. E senti a mensagem de Deus. Estou atrasado, preciso correr, preciso andar mais. Estou andando devagar. Estou lendo a minha 19ª vez a Bíblia, isso não é nada. Perto do tempo que eu já conheço Jesus. Eu quero realmente, quando o mundo me pressionar, que o mundo nos pressiona, dia a dia, aonde você está, o mundo te pressiona. E eu quero, quando o mundo me pressionar, o que sair de mim é fruto do Espírito. É o poder de Deus. Não é a vontade do ele, a vontade do homem, a vontade carnal. Mas é o poder de Deus exalando da minha vida. Como uma esponja que você enche de água e você espreme e sai o quê? Água. Quando o mundo me pressionar, eu quero que saia o poder de Deus, saia o amor de Deus, as atitudes de Deus, as reações de Deus, o comportamento de Deus da minha vida. E isso só está cheio do poder de Deus, porque nós somos vasos. Você não tem o conteúdo de si mesmo. Estamos aqui como vaso na mão do oleiro. Deus forma o vaso. Agora quem enche o vaso é quem? É Deus. É o Espírito de Deus que tem que encher esse vaso. Para que ele possa realmente frutificar. Agora nós não queremos deixar o vaso cheio. Enche lá 2 dedinhos, já está bom. Já nos sentimos muito bem. Já achamos que está bem. Está vazio. Como é que vai frutificar se não está cheio? Ou enchemos de entulho, de vontade própria, que nem aquele povo encheu. De orgulho, homens orgulhosos, falou aqui. Homens soberbos, cheios de si mesmo. Achando que sabiam tudo e que podiam tudo. Aí estamos com o vaso cheio de nós mesmos. Como é que Deus pode encher? Como é que Deus pode colocar ali a bênção dele sobre a sua vida, se você está cheio de si mesmo? Como estavam aqueles homens? Qual foi o fim? A destruição, a infelicidade, a depressão, o medo, a ansiedade, a fome, a enfermidade, a espada. E eu sei que ninguém quer isso na sua vida. Nós não queremos isso na nossa vida. Mas se esvazie de você mesmo, pegue esta palavra, coma esta palavra, se enche do Senhor. Porque o que está revelado aqui não vai falar de novo para você. Olha, você não pode fazer isso, se ele já falou aqui. Você tem que andar em santidade, se ele já falou aqui. Você não pode se prostituir, porque ele já falou aqui. Você não pode se embriagar, porque ele já falou aqui. Não pode mentir, não pode roubar, não pode se rebelar, não pode fofocar, não pode condenar o profeta, porque ele já falou aqui. Não vai descer o anjo para te falar de novo. Ele já revelou na sua palavra. E nós temos que nos encher do poder de Deus. Estava conversando com um engenheiro lá do meu cliente, uma pessoa que está buscando a Deus, mas fica meio perdido por aí, e eu sempre feito um trabalho de evangelização com ele há muito tempo, mas
Assim, a gente tem que ser persistente, né? Tem hora que você tem vontade de falar, agora eu vou deixar para lá. Mas você tem que ser persistente. Aí ele falava para mim, ele procura achar, mas sabe, vai procurar um monte de coisa. Eu falei assim, mostrei que o caminho era Jesus, exatamente como eu falei que Jesus abriu a porta, que ele não precisava ficar usando outros meios, que podia, tal, não sei o quê. Ele falou assim, então, às vezes a gente quer realmente ter uma atitude correta, mas quando eu vejo, eu já chutei o pau da barraca, já briguei, depois eu me arrependo. Eu falei assim, olha, a forma de você conseguir se controlar na hora que o mundo te aperta, é você estar cheio das coisas de Deus, cheio da palavra de Deus, cheio do poder de Deus na sua vida. Porque quando o mundo te apertar, você vai exalar Deus. Você vai exalar a atitude de Deus. Você não vai se irar, não vai chutar o pau da barraca, você vai exalar o amor de Deus. Essa é a única forma de você ter a reação certa, a atitude certa, em todos os momentos, não deixar o seu homem, a sua vontade prevalecer, que nem sempre é a melhor, como nós vimos aqui. Racionalmente falando, tudo bem. Eles iam se proteger lá no Egito. Mas, na verdade, tudo mal. Porque Deus já sabia o que ia acontecer lá no Egito. E eles se deram mal com isso. Então, o que Deus nos fala hoje, e nos falou quarta-feira também, né? É que nós tomemos uma atitude verdadeira, nos enchendo. Você quer tomar uma atitude verdadeira? Se encha dele. Senhor, eu vou me encher do Senhor. Mas amanhã é segunda-feira. Eu tenho tanta coisa para fazer nesta segunda-feira. Vamos deixar para terça-feira. A gente começa terça-feira. Terça-feira aí já acontece tanta coisa na segunda-feira que você teve que deixar para terça-feira aquilo que você ia fazer na segunda-feira. Senhor, quarta-feira. Aí quinta, sexta, chegou domingo de novo. Aí Deus vai falar aqui, Senhor, amanhã eu vou começar, vou começar a buscar você, e vai mais uma semana, e vai mais um ano, e vai mais 10 anos, e vai mais 30 anos, e vai mais 40 anos, e a coisa não caminha. Faça um compromisso sério com você mesmo e com Deus. De realmente, você sabe que aquela atitude que você está tendo, às vezes com o seu lar, com o seu cônjuge, com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho com o pai, com o patrão, no seu trabalho, no seu condomínio. Tome atitude. De fato, mude, que Deus vai vir atrás de você e vai confirmar a promessa dele na sua vida. Amém? Vamos orar agora então. Então vou dar alguns minutos para você falar com Deus. Individualmente com Deus. Se Deus falou ao seu coração hoje e você identificou algo que você precisa consertar, fale com Ele agora. Peça perdão e fale com Ele. Pai amado, Pai de misericórdia, nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, Jesus amado, reconhecemos diante de Ti, Senhor, as nossas falhas, a nossa fraqueza, o nosso orgulho, a nossa mania de achar que estamos certos em tudo e que os outros estão errados. Esta mania de queremos sempre transferir a nossa falta de fé, a nossa falta de alegria, a nossa falta de gozo na Tua presença, transferir para os outros e para as coisas. Quando o Senhor nos abriu acesso direto ao Senhor, nossa alegria, Jesus, ela vem do Senhor. A nossa paz, ela vem do Senhor. Se andarmos com o Senhor, andaremos em paz. Se andarmos com o Senhor, andaremos em alegria. Se andarmos com o Senhor, andaremos no primeiro amor. Viveremos no primeiro amor. Andaremos em vitória, não temendo nada, nenhuma mentira do diabo, nenhuma má notícia, porque sabemos que o Senhor está conosco. Por isso, o Senhor venha nos encher agora. Primeiro queremos nos esvaziar do nosso orgulho,
da nossa incredulidade, da nossa falta de perdão, da nossa vontade de criticar, de reclamar, de murmurar. Jesus amado, da nossa vontade de querer ser. Venha, Senhor, ser o Senhor em nós. Venha nos encher com o teu poder. Jesus, não podemos sobreviver neste mundo. Nós entendemos, ó Pai, que não podemos sobreviver neste mundo sem a sua presença em nós. Nos ajuda, Senhor, a crescer na tua direção, sempre, por todo sempre. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.